História do movimento psicanalítico MEC 4. Era verdade que as associações descobertas por mim eram mantidas fora do conhecimento do paciente por resistências afetivas internas. Essa resistência deve se manifestar também, símbolo de Copyright, em pessoas normais assim que, como o material reprimido símbolo de Copyright, transportado a eles do lado de fora. Não era estranho que estes últimos sabia como dar razões intelectuais para suas regiões afetivas de minhas ideias, símbolo de Copyright. Isso aconteceu apenas tantas vezes com os pacientes. E os argumentos avanados, argumentos são tão comuns quanto amoras. Pedir emprestado o discurso de Falstaff era o mesmo e não exatamente brilhante. A única diferença foi que, no caso dos pacientes, havia meios de pressionar, a fim de ajudá-los reconhecer e superar suas resistências. Mas, no caso daqueles aparentemente normais, essa ajuda, para ser omitido, foram essas pessoas normais a um exame frio e cientificamente objetivo o assunto era um problema não resolvido, cuja solução era melhor deixar no tempo. Na estancia com frequência, foi possível verificar que a própria afirmação que, a princípio, suscitava apenas oposição, recebeu reconhecimento pouco depois, sem necessidade de apresentar novas provas, que eu não desenvolvi nenhum respeito particular pela opinião do mundo ou qualquer desejo de deferência intelectual durante esses anos. Quando eu representava a psicanálise, não o surpreenderia. 1. 17. 2. A partir do ano de 1902. Van Rios jovens símbolo de Copyright, dicos se aglomeraram a meu redor com a expressão, intenção de aprender psicanálise, praticando-la e difundi-la. O ímpeto para isso veio de um colega que havia experimentado os efeitos benã, símbolo de Copyright, ficos da terapia analítica. Nos conhecemos em certas noites em minha residência e discutia assuntos de acordo com certas regras. Os visitantes procuraram orientar-se nesse estranho e novo campo de investigação e interessar-se, outros no assunto. Um dia, um jovem graduado e da escola TAM, símbolo de Copyright, CNICA encontrou admissão em nosso currículo por meio de um manuscrito que demonstrou extraordinário sentido. Não se o induzimos a passar, ingressar na universidade e dedicar-se a aplicação não símbolo de Copyright, dica de psicanálise. Assim, a pequena sociedade ganhou uma secretaria zelosa e confiável, e eu adquiri em Otto. Classifique um ajudante e colaborador mais fiel. Logo o pequeno currículo se expandiu e, ao longo dos próximos anos, mudou bastante em sua composição. No geral, eu poderia me gabar de que, na riqueza e variedade de talentos, nosso currículo dificilmente era inferior à equipe de qualquer professor clínico. Desde o início, incluiu aqueles homens que mais tarde desempenhariam um papel considerável, se não sempre delicioso, na estancia da movimento psicanalítico. Mas esses desenvolvimentos não poderiam ter sido adivinhados naquele momento. Eu fui satisfeito, e acredito que fiz tudo o que pude para transmitir aos outros o que sabia e havia experimentado. Havia apenas duas circunstâncias auspiciosas que pelo menos me afastaram mentalmente dessa situação. Currículo. Não consegui estabelecer entre os membros essa relação amigável que deveria obter entre os homens que realizam o mesmo trabalho difícil. Nem pude esmagar as discussões sobre a prioridade das descobertas, para as quais havia amplas oportunidades nessas condições de trabalho. Juntos, as dificuldades de ensinar a prática da psicanálise, que são particularmente grandes, e, muitas vezes são os culpados pela região atual da psicanálise. 18 já se fizeram sentir, nesta sociedade psicanalítica privada vienense. Eu mesmo não me atrevi a apresentar uma ainda incompleta, símbolo de Copyright, CNICA e uma teoria ainda em construção, com aquela autoridade que poderia ter poupado as outras. Muitos becos sem saída e muitos tropeando final. A autodependência dos trabalhadores mentais. Seus primeiros. Independência do professor. Símbolo de Copyright, sempre gratificante psicologicamente. Mas pode resultar em ganhos científicos quando, durante esses trabalhos,
Certas relações pessoais não ocorrem com muita frequência. Também, símbolo de Copyright, M comprido. A psicanálise, em particular, deveria ter exigido uma disciplina longa e severa e treinamento de autocontrole, por causa da coragem demonstrada em devoão a tão ridicularizados e infrutíferos um assunto. Eu estava inclinado a tolerar entre os membros muito aqui. Caso contrário, eu teria, objetou Alan, símbolo de Copyright, M disso. O cálculo inclua não apenas man, símbolo de Copyright, dicos, mas outros homens de cultura que tinham reconheceu algo significativo na psicanálise. Havia autores, artistas e assim por diante. O Interpretação dos Sonhos, o livro Sagacidade e outros escritos já haviam mostrado que os princípios da psicanálise não podem permanecer limitados ao campo man, símbolo de Copyright, dico, mas são capazes de aplicar a várias outras ciências mentais. Em 1907, a situação mudou repentinamente e completamente contrária a todas as expectativas. Ficou evidente que a psicanálise despertou discretamente algum interesse e ganhou alguns amigos, de que havia, até, símbolo de Copyright, alguns trabalhadores científicos que estavam preparados para admitir sua lealdade. Uma comunicação de Bleuler já havia me familiarizado com o fato de meus trabalhos serem estudados e aplicados em Burgundly. 4 em janeiro de 1907, o primeiro homem ligado à clínica de Zurique, Dr. Eitingun, me visitou, em Viena. Outros visitantes logo o seguiram, causando uma animada troca de ideias, símbolo de Copyright, finalmente, por a convite de C.G. Jung, então man, símbolo de Copyright, dico assistente em Burgundly. A primeira reunião ocorreu, em Salzburgo, na primavera de 1908. Onde os amigos da psicanálise de Viena, Zurique e outros lugares se reuniram. O resultado deste primeiro congresso psicanalítico foi a fundação de um periódico, que começou a aparecer em 1909, sob o nome de Jarbusch R. Psychoanalytist und Psychopathologist Pange, 19 Forschungen, publicado por Bleuler e Freud e editado por Jung. Camaradagem íntima no trabalho realizado em Viena e Zurique encontrou sua expressão neste publicação. Reconheci repetidamente e com gratidão os esforços da Escola Psiquiátrica de Zurique no disseminação da psicanálise, especialmente de Bleuler e Jung, e não hesito em fazer-o, mesmo hoje, mesmo sob tais circunstâncias alteradas. Certamente não era o partidarismo da Escola de Zurique, que na símbolo de Copyright, Poca dirigiu a atenção do mundo científico para o assunto de psicanálise. Esse período de latência tinha acabado e a psicanálise em toda parte tornou-se objeto de crescente interesse. Mas enquanto em todos os outros lugares isso, manifestação de interesse resultou primeiro em nada Alan, símbolo de Copyright, M de um repandio violento e infântico ao sujeito, em Zurique. Pelo contrário, o principal sentimento da situação era o de acordo. Em nenhum outro lugar era tão compacto que um pequeno grupo de adeptos era encontrado. Em nenhum lugar também, símbolo de Copyright, M era possível colocar uma clínica pública a serviço da investigação psicanalítica ou encontrar um professor clínico que consideravam os princípios da psicanálise parte integrante do ensino da psiquiatria. Os man, símbolo de Copyright, dicos de Zurique tornaram-se, por assim dizer, o núcleo da pequena banda que lutava pela reconhecimento da psicanálise. Somente em Zurique houve uma oportunidade possível de aprender a nova arte e aplicá-lo na prática. A maioria dos meus seguidores e colegas de trabalho atuais me procurou por Zurique, mesmo aqueles que poderiam ter encontrado, geograficamente falando, um caminho mais curto para Viena do que para Suan. Viena encontra-se em uma posição excêntrica da Europa Ocidental, que abriga os grandes centros da nossa cultura. Por muitos anos, foi muito afetado por preconceitos de peso. Representantes das nações mais proeminentes entram na Suan, que é símbolo de Copyright, tão mentalmente ativa. E uma lesão infecciosa nesse local certamente se tornaria muito importante para a disseminação do epidemia psíquica.
Como chamou Osh de Freiburg, de acordo com o testemunho de um colega que foi testemunha ocular dos desenvolvimentos na Burgenland, pode-se afirmar que a psicanálise despertou um interesse lá muito cedo. Já entrou, Jung Pange, 20 trabalhos sobre fenômenos ocultos, publicado em 1902. Havia uma alusão a sonhar. Interpretação, desde 1903 ou 1904. De acordo com meu informante, a psicanálise entrou em cena. Proeminência. Aparece o estabelecimento de relações pessoais entre Viena e Zurique. Uma sociedade foi, também, símbolo de Copperig, fundada em Burgenland em 1907, que discutia regularmente os problemas da psicanálise. Encontros. No vínculo que unia as escolas de Viena e Zurique, os suãos não eram de modo algum apenas parte destinatária. Eles mesmos já haviam realizado um trabalho científico respeitável, cujos resultados foram muito antes para a psicanálise. O experimento de associação, iniciado pelo Wondschall, tinha sido interpretado por eles no sentido psicanalítico e provou ser utilidade inesperada. Assim, tornou-se possível obter rápida confirmação experimental de psicanalíticos e demonstrar experimentalmente aos iniciantes certas relações que os analistas Sam poderia ter falado sobre o contrário. A primeira ponte que leva do experimental à psicologia para a psicanálise foi assim construída. No tratamento psicanalítico, no entanto, o experimento de associação permite que se faça apenas uma análise preliminar e qualitativa do caso. Ele não oferece contribuição essencial ante símbolo de Copperig, técnica e, realmente não símbolo de Copperig, indispensável no trabalho de análise. De mais importância, porém, símbolo de Copperig, foi outro, descoberta da escola de Zurique, ou melhor, de seus dois landeres, Bleuler e Jung. O primeiro apontou que muitos casos puramente psiquiátricos podem ser explicados pelo mesmo processo psicanalítico, como os usados a símbolo de Copperig, nos sonhos e nas neuroses, Freud's Mechanismen. Jung empregado com sucesso. Símbolo de Copperig, todo analítico de interpretação nos fenômenos mais estranhos e obscuros da demência. Prancox, cuja origem parecia bastante clara quando correlacionada com a vida e os interesses dos paciente. A partir de então, tornou-se impossível para os psiquiatras ignorar a psicanálise. O grande trabalho de Bleuler sobre esquizofrenia e 1911, no qual os pontos de vista psicanalíticos são colocados em símbolo de Copperig, de igualdade com os clínicos sistemáticos, concluam esse sucesso. Não devo deixar de apontar uma divergência que já existia p. 21 notavelmente visível no tendências de trabalho das duas escolas. Já em 1897 publiquei a análise de um caso de esquizofrenia, que mostrou, no entanto, tendências paranoicas, de modo que sua solução não poderia ter antecipou a impressão das análises de Jung, mas para mim o elemento importante não tinha sido a interpretação dos sintomas, mas os mecanismos psíquicos da doença e, acima de tudo, a concordância desse mecanismo com o já conhecido na histeria. Nenhuma luz foi lançada. Naquele momento, a diferença entre essas duas doenças, eu já estava trabalhando em direção a uma teoria da libido nas neuroses, que era para explicar todas as aparências neurânticas e psicânticas, a base de desvios anormais da libido. Os investigadores suãos não tinham esse ponto de vista tão longe, como eu conheço Bleuler, ainda hoje. Adere a uma causa orgânica para as formas de demência Prancox e Jung, cujo livro sobre essa doença apareceu em 1907, confirmou a teoria tântrica da mesma no o Congresso em Salzburgo em 1908, que embora não o exclua, vai muito além, símbolo de Copperig, da teoria da libido. Nesse mesmo ponto, ele entrou em luto mais tarde, 1912. Na medida em que agora usava muito do material que, anteriormente ele se recusava a empregar. Uma terceira contribuição da escola suã, que deve ser atribuída provavelmente inteiramente a Jung, não o valorizam tanto quanto os que não estão em contato tão próximo com ela. Falo da teoria da final da parte 4.